Muito bem. Como já tem sido hábito aqui no meu podcast, Maluco Beleza, eu peço ao convidado para deixar uma perguntinha. Neste caso, João Paulo Rodrigues não sabia quem eram os convidados. Ele fez uma pergunta para o género feminino, mas acho que é adaptável para o género masculino. Vamos lá ver e ouvir a pergunta que o João Paulo Rodrigues fez para vocês, neste caso. Maluco Beleza. Eu sou João Paulo Rodrigues e a minha pergunta é para as mulheres. É para uma mulher. É para esta mulher, é para ti. Se tivesses que utilizar um homem, e perdoa-me eu dizer utilizar, mas se tivesses que usar um homem como objeto sexual, preferirias um homem com orelhas pequenas ou orelhas grandes? Assim como as minhas. Dá jeito. É que eu costumava dizer que eu sou uma máquina sexual com pegas. Mas olha que isto é válido para os gajos também. Para os gajos. Preferias uma gaja com orelhas grandes ou orelhas pequenas? Isto é válido para ambos os sexos. Vocês, quando olham para uma miúda, olham para as orelhas e olha isto. Hã? Se calhar não elegeria as orelhas como uma parte do corpo feminino que eu olho mais. Mas se calhar ali na situação certa até pode dar jeito, não é? Sim, mas quer dizer, se tu não tiveres mais nada em que pegar senão as orelhas, é uma mulher muito deprimente. Pois é. As mulheres têm mais coisas onde pegar do que nós, ainda por cima. Isso é verdade. Se tiveres que recorrer às orelhas, esta gaja não tem mesmo nada. É só mesmo as orelhas. Ricardinho. Nunca dizes. Muito bem. Como já tem sido hábito aqui no meu podcast, Maluco Beleza, eu peço ao convidado para deixar uma perguntinha. Neste caso, João Paulo Rodrigues não sabia quem eram os convidados. Ele fez uma pergunta para o género feminino, mas acho que é adaptável para o género masculino. Vamos lá ver e ouvir a pergunta que o João Paulo Rodrigues fez para vocês, neste caso. Maluco Beleza. Eu sou João Paulo Rodrigues e a minha pergunta é para as mulheres. É para uma mulher. É para esta mulher, é para ti. Se tivesses que utilizar um homem, e perdoa-me eu dizer utilizar, mas se tivesses que usar um homem como objeto sexual, preferirias um homem com orelhas pequenas ou orelhas grandes? Assim como as minhas. Dá jeito. É que eu costumava dizer que eu sou uma máquina sexual com pegas. Mas olha que isto é válido para os gajos também. Para os gajos. Preferias uma gaja com orelhas grandes ou orelhas pequenas? Isto é válido para ambos os sexos. Vocês, quando olham para uma miúda, olham para as orelhas e olha isto. Hã? Se calhar não elegeria as orelhas como uma parte do corpo feminino que eu olho mais. Mas se calhar ali na situação certa até pode dar jeito, não é? Sim, mas quer dizer, se tu não tiveres mais nada em que pegar senão as orelhas, é uma mulher muito deprimente. Pois é. As mulheres têm mais coisas onde pegar do que nós, ainda por cima. Isso é verdade. Se tiveres que recorrer às orelhas, esta gaja não tem mesmo nada. É só mesmo as orelhas. Ricardinho. Nunca dizes. Muito bem. Como já tem sido hábito aqui no meu podcast, Maluco Beleza, eu peço ao convidado para deixar uma perguntinha. Neste caso, João Paulo Rodrigues não sabia quem eram os convidados. Ele fez uma pergunta para o género feminino, mas acho que é adaptável para o género masculino. Vamos lá ver e ouvir a pergunta que o João Paulo Rodrigues fez para vocês, neste caso. Maluco Beleza. Eu sou João Paulo Rodrigues e a minha pergunta é para as mulheres. É para uma mulher. É para esta mulher, é para ti. Se tivesses que utilizar um homem, e perdoa-me eu dizer utilizar, mas se tivesses que usar um homem como objeto sexual, preferirias um homem com orelhas pequenas ou orelhas grandes? Assim como as minhas. Dá jeito. É que eu costumava dizer que eu sou uma máquina sexual com pegas. Mas olha que isto é válido para os gajos também. Para os gajos. Preferias uma gaja com orelhas grandes ou orelhas pequenas? Isto é válido para ambos os sexos. Vocês, quando olham para uma miúda, olham para as orelhas e olha isto. Hã? Se
calhar não elogiaria as orelhas como uma parte do corpo feminino que eu olho mais. Mas se calhar ali na situação certa até pode dar jeito, não é? Sim, mas quer dizer, se tu não tiveres mais nada em que pegar senão as orelhas, é uma mulher muito deprimente. Pois é, pois As é. mulheres têm mais coisas onde pegar do que nós, ainda por cima. Isso é verdade, isso é verdade, isso é Se verdade. tiveres que recorrer às orelhas, esta gaja não tem mesmo nada. É só mesmo as orelhas. Ricardinho. Nunca dizes. Muito bem. Como já tem sido o hábito aqui no meu podcast Maluco Beleza, eu peço ao convidado para deixar uma perguntinha. Neste caso, João Paulo Rodrigues não sabia quem eram os convidados. Ele fez uma pergunta para o género feminino, mas acho que é adaptável para o género masculino. Vamos lá ver e ouvir a pergunta que o João Paulo Rodrigues fez para vocês, neste caso. Maluco Beleza. Eu sou João Paulo Rodrigues e a minha pergunta é para as mulheres. É para uma mulher. É para esta mulher, é para ti. Se tivesses que utilizar um homem, e perdoa-me eu dizer utilizar, mas se tivesses que usar um homem como objeto sexual, preferirias um homem com orelhas pequenas ou orelhas grandes? Assim como as minhas. Dá jeito. É que eu costumava dizer que eu sou uma máquina sexual com pegas. Mas olha que isto é válido para os gajos também. Para os gajos. Preferias uma gaja com orelhas grandes ou orelhas pequenas? Isto é válido para ambos os sexos. Vocês, quando olham para uma miúda, olham para as orelhas e olha isto. Hã? Se calhar não elogiaria as orelhas como uma parte do corpo feminino que eu olho mais. Mas se calhar ali na situação certa até pode dar jeito, não é? Sim, mas quer dizer, se tu não tiveres mais nada em que pegar senão as orelhas, é uma mulher muito deprimente. Pois é, pois As é. mulheres têm mais coisas onde pegar do que nós, ainda por cima. Isso é verdade, isso é verdade, isso é Se verdade. tiveres que recorrer às orelhas, esta gaja não tem mesmo nada. É só mesmo as orelhas. Ricardinho. Nunca dizes. Muito bem. Como já tem sido o hábito aqui no meu podcast Maluco Beleza, eu peço ao convidado para deixar uma perguntinha. Neste caso, João Paulo Rodrigues não sabia quem eram os convidados. Ele fez uma pergunta para o género feminino, mas acho que é adaptável para o género masculino. Vamos lá ver e ouvir a pergunta que o João Paulo Rodrigues fez para vocês, neste caso. Maluco Beleza. Eu sou João Paulo Rodrigues e a minha pergunta é para as mulheres. É para uma mulher. É para esta mulher, é para ti. Se tivesses que utilizar um homem, e perdoa-me eu dizer utilizar, mas se tivesses que usar um homem como objeto sexual, preferirias um homem com orelhas pequenas ou orelhas grandes? Assim como as minhas. Dá jeito. É que eu costumava dizer que eu sou uma máquina sexual com pegas. Mas olha que isto é válido para os gajos também. Para os gajos. Preferias uma gaja com orelhas grandes ou orelhas pequenas? Isto é válido para ambos os sexos. Vocês, quando olham para uma miúda, olham para as orelhas e olha isto. Hã? Se calhar não elogiaria as orelhas como uma parte do corpo feminino que eu olho mais. Mas se calhar ali na situação certa até pode dar jeito, não é? Sim, mas quer dizer, se tu não tiveres mais nada em que pegar senão as orelhas, é uma mulher muito deprimente. Pois é, pois As é. mulheres têm mais coisas onde pegar do que nós, ainda por cima. Isso é verdade, isso é verdade, isso é Se verdade. tiveres que recorrer às orelhas, esta gaja não tem mesmo nada. É só mesmo as orelhas. Ricardinho. Nunca dizes.